Nosso primeiro momento da aula de hoje, nosso primeiro momento do segundo bimestre, a gente vai começar a trabalhar com divisibilidade. Regras de divisibilidade, o que seria isso? Seria trabalhar com descobrir se um número é divisível por outro, sem a necessidade da conta, apenas por relação de lógica. Espera aí que eu vou brigar com meus cachorros, eu tenho que parar, eu estava gravando e eu para vocês. Vamos lá, então. Então, olha só, nesse primeiro momento do segundo bimestre, a gente vai trabalhar com regras de divisibilidade. Nas regras de divisibilidade, o objetivo dessa regra é facilitar as relações de cálculos. Como assim? Deixar ele aqui? O que a gente vai fazer? A gente vai descobrir se um número é divisível por outro exatamente, sem a necessidade de fazer uma conta. Só que como são regras práticas, essas regras, a gente utiliza apenas para os primeiros números, para os primeiros divisores, que seria o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Para isso já diz, regra prática. No caderno de atividade de vocês, se vocês tiverem ele em mãos, vocês poderão abrir na página, deixa eu abrir aqui, na página 2, que as regras de critério de divisibilidade estão lá. E vocês estudaram ela ano passado, e quando eu começar a falar dela, vocês vão lembrar. Quer ver só? Quem souber, quiser levantar a mão e responder para mim, fica à vontade. Critério para saber se um número é divisível por 2, sem fazer conta. Quando que eu sei que um número é divisível por 2? Alguém sabe? Quando é par. Que ele é par? Quando ele é par. Fechou. O número é divisível por 2 quando ele é um número par. Para ele ser um número par, o número da unidade tem que ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, não interessa o valor do número. Ele pode ser 1.720.432. 432. 2 é um número par. O que vale só é o último número, que é o número da unidade. Certo? O resto não tem problema. Bom, então, regra do 2 está feito. Está bem claro na apostila de vocês lá. Ó. O número é divisível por 2 quando ele é par. Regra do 3. Quando que um número é divisível por 3? A regra do 3, fiquem ligados que é a mesma regra para o 9. Na regra do 3, para saber se o número é divisível por 3, eu tenho que somar todos os algarismos que formam esse número e verificar se ele tem na tabuada do 3. Por exemplo, o número 145. Para formar o número 145, eu uso o 1, o 4 e o 5. Eu vou somar. 1 mais 4, 5. 5 mais 5, 10. 10 tem na tabuada do 3? Não. Então, não é divisível por 3. Se eu pegar um número 1005, para formar o número 1005, eu tenho 1, o 0, o 0 e o 5. Se eu somar 1 com 5, dá 6. E 6 tem na tabuada do 3. Então, na verdade, é mais fácil você fazer uma adição do que fazer uma divisão. Você simplesmente soma os algarismos e percebe através da soma se aquele número tem na tabuada de 3. Matematicamente falando, a gente nem fala na tabuada do 3. A gente fala, verifica se a soma é múltiplo de 3. Ou seja, múltiplo de 3 é ter na tabuada do 3. Ok? Entenderam a regra de 3? Regra do 4. Para saber se o número é divisível por 4, eu olho os dois últimos números, a dezena e a unidade. Ou eles têm que ser 0, 0, ou eles têm que ser um número que tenha na tabuada do 4, ou seja, que seja múltiplo de 4. Por exemplo, 1420. Os dois últimos números é quem? É 20. 20 tem na tabuada do 4, então ele é divisível por 4. Agora, se eu botasse 1435. 1435, os dois últimos números é 35. E o 35 não tem na tabuada do 4. Então, a regra do 4 é só verificar se os dois últimos números têm na tabuada do 4. Regra do 5, a mais fácil que tem. Na regra do 5, basta terminar em 0 ou 5. Porque os múltiplos de 5 é uma sequência de números de 5 em 5. Então, normalmente, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Então, para ser divisível por 5, basta terminar com 0 ou 5. Ok? Divisível por 6. Um número para ser divisível por 6, ele tem que ser aplicado duas regras. Precisa ser aplicada a regra do 2 e a regra do 3. Então, diz que o número é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo.
Então, assim, ó, primeira regra, para ser divisível por 6, o número é obrigado a ser par. Porque você tem que usar a regra do 2, o número tem que ser par. Segunda regra, além dele ser par, a soma dos valores tem que ter na tabuada do 3. Então, se eu pegar 1520, vamos supor, 1520. É par que terminou em 0. Agora vamos somar os números. 1 mais 5 mais 2. 1 mais 5 dá 6, mais 2 dá 8. Não é divisível por 6. Porque o 8 não tem na tabuada do 9. Do 3, desculpa. Agora, se fosse 1530. 1 mais 5 dá 6 e 6 mais 3 dá 9. Pronto, é divisível por 6. Porque ele é par e a soma tem na tabuada do 9. Perceberam? Na verdade, em nenhum momento, quando você for fazer divisibilidade, você vai efetuar a divisão. O tema é divisibilidade. Mas você não divide para descobrir se ele é divisor desse número. A regra do 8 é parecido com a regra do 4. Só que em vez de eu usar 2 números, eu uso 3 números. Eu vou usar o número da centena, da dezena e da unidade. Ou ele tem que terminar tudo com 0. Só um pouquinho, tá, João? Ou os 3 últimos números têm que ser divisor, tem que ser múltiplo de 8. Aí eu digo para vocês o seguinte. O mais fácil é pegar os 3 últimos números da centena para trás e fazer a divisão por 8. Por quê? Porque a tabuada do 8, ela não acaba no 80. Eu vou somar mais 8, vai dar 88. Eu vou somar mais 8, vai dar 96. Eu vou somar mais 8. Ela é infinita. Só que como eu estou trabalhando com centena, eu estou trabalhando com 3 números, é mais fácil efetuar a divisão de 3 números do que de um número grande. Por exemplo, se eu pegar assim, 140.640. É mais fácil eu só dividir os 640 por 8, que é os 3 últimos números, do que dividir o número inteiro. Então, se você fizer a divisão e o resto for 0, é múltiplo de 8. Múltiplo de 9 é igual à regra de 3. Soma todos os algarismos e tem que ter na tabuada do 9. Nem todo múltiplo de 9 também vai ser múltiplo de 3, ou vice-versa. A regra é a mesma. Você vai somar e verificar se tem na tabuada. Mas lembre-se que tem números que tem na tabuada de 3 que não tem na tabuada do 9, né? Se eu pegar um número, por exemplo, 1700. Não, peraí, 1701, eu vou botar. 1701. 1 mais 7 dá 8 e 8 mais 1 dá 9. Esse número pode ser múltiplo de 3 e múltiplo de 9, que a soma deu 9. Agora, se eu pegar, por exemplo, deixa eu ver, vamos pegar 8.530, vamos somar isso daí. 5 mais 3 dá 8, 8 mais 8 deu 16. Já não tem na tabuada de 9, então não é múltiplo. É a mesma regra do 3. E a regra mais difícil é a regra de 10. Mentira! Regra de 3. Simplesmente precisa terminar em 0. Porque todo múltiplo de 10 termina em 0. Então, as regras de divisibilidade, elas facilitam para vocês verificar os divisores de um número, sem a necessidade de uma conta. Você consegue descobrir se esse número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, e assim vai, sem que você precise efetuar o cálculo. Basta você aplicar essas regras mentais. E assim vai facilitar para que vocês consigam agilizar, às vezes, uma conta ou uma operação. O João queria perguntar, João? Por que não tem a do 7? Vamos lá, então. Não é que não tenha do 7. A do 7, ela existe. Nós vamos aprender ela. Porém, ela não é uma regra tão prática quanto as outras. As outras são regras práticas. Por exemplo, tu olhar se o número é par, é só tu olhar o último número. Tu olhar se o número termina em 0 em 5, é só tu olhar o último número, não é assim? Verificar se o número é divisível por 3 é só somar os algarismos. A regra do 7, se vocês quiserem acompanhar, ela está na apostila de vocês na página 6. Ela é uma regra que precisa, olhem lá, apostila página 6. Ela é uma regra que a gente precisa desenvolver 2 operações para chegar no raciocínio do número. Por quê?
Porque o número 7, a somatória dos números 7 é muito irregular. Não existe uma lógica igual aos outros. Ó, o 7 é o número primo, tabuada do 7, vamos pensar. O 7 é número primo e ímpar. Depois vem o 14, que é o número par. Depois vem o 21, que é o número ímpar. Aí depois do 21 vem o 28, que é o número par. Ela vai alternando entre par e ímpar. E ela vai alternando também, porque a somatória dos números não necessariamente tem na tabuada do 7. A regra do 7, então, para exemplificar o que o João me pediu, ela é um pouquinho mais complexa. Olhem um exemplo da página 6. Lá tem o número 7.343. Para fazer a regra do 7, eu tiro o último número que aparece ali, que é o 3, e dobro o valor dele. O dobro do 3 seria 6, correto? Pego esse 6 e subtraio do número que sobrou. 734 menos 6 vai dar 728. Mas ainda não chegou no número da tabuada do 7. Agora eu vou deslocar o último número, que é o 8. O dobro do 8 é 16. Aí eu pego o 72 que sobrou e tiro 16. O resultado deu 56. 56 é um número que faz parte da tabuada do 7. Então, esse número é divisível por 7. Na verdade, para fazer a regra do 7, é necessário que a gente aplique. Olha só, vamos dizer assim, a gente desloca a unidade do número, dobra o valor que você deslocou e subtrai do número que sobrou. E você vai fazendo isso até que esse número fique um número menor que 70. Aí você vai ver se esse número menor que 70 faz parte da tabuada do 7. Então, a regra do 7, ela não é uma regra tão simples, entenderam? Eu vou tentar mostrar para vocês isso através de um cálculo aqui para ver se vocês conseguem visualizar. A tela branca é nesse compartilhar aqui, né? É isso, né? Que eu consigo o quadro branco, né? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, calculando em vez de falar, porque quando a gente fala é mais difícil, né? Então, vamos tentar ver aqui. Deixa pro é meio devagar, mas nós vamos lá. Tá? Vou digitar aqui um número na tela para vocês, tá? Deixa eu pegar só o mouse aqui, rapidinho. Fica mais fácil. Eu vou escolher um número que não está na apostila. O número que eu escolhi, como eu estou escolhendo de cabeça, eu não sei se vai ser um número divisível por 7. Tá? Vou botar aqui. 3.468. Escolhi esse número. Observem bem que quando eu escolhi esse número, a unidade aqui, ó, é o 8. Esse 8 eu vou deslocar do número. Então, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou fazer, se eu tirar o 8, vai sobrar 346. Na verdade, o que eu tive que fazer? Eu tive que separar o 8. Só que quando eu separo esse 8, eu faço o dobro dele. Então, no caso, o dobro de 8 seria 16. Eu vou ter que subtrair o dobro de 8 do valor que sobrou. Porque assim, ó, eu tenho que fazer com que esse número 3.468 fique um valor menor do que 70. Para fazer essa regra, eu tiro a unidade, dobro o valor dela. Estão vendo? Ó, o 8 virou 16. E agora eu vou fazer a subtração. 346 menos 16. Aqui, no caso, sobrou 330. Vixe, professor, agora o último número é o 0. Como é que eu vou fazer se o último número é 0? Vou fazer a mesma regra. Eu vou botar o 33, porque eu estou tirando o 0, tá vendo? E vou fazer menos o dobro do último número. Como o último número é 0, menos 0. 33 menos 0, o resultado deu 33. O que acontece? 33 não tem na tabuada do 7. Então, esse número não é divisor de 7. Por quê? Porque o número que eu encontrei menor que 70 não tem na tabuada do 7. Tá? Vamos fazer outro para ver se a gente encontra. Vou botar aqui agora outro número para vocês. Vou botar um número 2.000. Oi, fala, João. Se você trocar, tipo, o número e botar 3.488, não ficaria 35 o resultado? Como? Tipo, você muda o número, o 3.468 para 3.488. Ah, tá. Tu quer que eu tire o 6 pelo 8, é isso? Aí daria 35 e 35 teria na tabuada do 7, é isso que tu quer dizer?
Pode ser que dá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. 3.468. Não, em 88 tu falou, né? Em 88. Divide por 7. Não daria exato, tá? Porque quando eu for diminuir o 16 aqui, não, tu aumentou 2 unidades lá, daí não ia diminuir 2 unidades aqui. Vamos fazer esse outro exemplo para ver se dá certo. Esse eu acho que vai dar. Agora eu vou fazer com 2.492. Quero fazer um que dê, um que não dê. Quem é a nossa unidade aí? É o 2, correto? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que separar o 2 dali, ó. Separei o 2 dali, sobrou 249, menos quanto? Menos 4. Porque eu tenho que fazer o dobro do 2 é 4. Certo? 249 menos 4 vai dar 245. Correto? Vamos para baixo agora. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que separar o 5. Certo? Então, sobrou o quê? Sobrou 24 menos quanto? 10. Porque o dobro do 5 é 10. Quanto que dá 24 menos 10? 14. Cheguei num número menor que 70. Quando eu chego em dois números, que seria unidade e dezena, eu cheguei no número menor que 70. 14 tem na tabuada do 7? Tem. Como 14 tem na tabuada do 7, eu posso dizer que 2.492 é divisível por 7. Isso sem efetuar a conta de divisão. Então, oi? Fala. Se tivesse dado 79, aí como seria? Tá, daí tu vai ter que pensar na tabuada do 7 da seguinte maneira, ó. 7 vezes 10 é 70. 7 vezes 11 é 77. E 7 vezes 12 automaticamente vai dar maior que 79. Então, também não teria na tabuada do 7. Mas se você quiser, você poderia até fazer com 77 ele diminuir. Na 79, desculpa. Na verdade, o que tu vai perceber que o 79 não tem na sequência do 7. Entendesse? Assim, ó. Às vezes dividir é mais rápido do que aplicar a regra de 7. Por isso que nas regras não aparece normalmente a regra do 7. Ela não é uma regra difícil. Ela não é difícil. Separa o último número, dobra e subtrai. Separa o último... Só que tu faz várias operações de adição e de subtração ali, e dobro, para conseguir chegar num valor menor que 70. Como vocês têm um nível mais avançado de conhecimento, estão no 7º ano, às vezes ele é muito mais fácil fazer a divisão. Por isso, quando o João perguntou, professor, e a regra de 7? A regra de 7, muitas vezes, ela não é utilizada porque ela é mais difícil do que fazer a divisão. Mas ela existe. Entenderam? Então, assim, ó, o que a gente vai fazer nesse primeiro momento hoje? Vamos aplicar essas regras. A prof vai mandar para vocês lá no grupo. Espera aí só um pouquinho.